a essa nova, né, apresentação, essa palestra. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Natácia. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Para quem ainda não nos conhece, né, gostaria de apresentar o Papo de Equilíbrio. Nós somos um grupo de estudos, né, que é do equilíbrio, né, do projeto Equilíbrio Rural. E o nosso principal propósito é estreitar, né, o conhecimento sobre as intervenções assistidas por equinos, o treinamento, o manejo consciente e também a saúde equina. Nós realizamos essas palestras abertas ao público, justamente para proporcionar, né, um maior alcance desses temas. E, bom, agora eu vou passar a palavra para a Lígia, que irá apresentar a nossa palestrante do dia. Boa noite, gente. Vamos dar início agora ao nosso segundo encontro, né, do Papo de Equilíbrio desse semestre, onde nós vamos abordar o tema manejo de pastagens e sua importância na nutrição equina. E para conduzir essa discussão, né, vamos receber a palestrante Camille Fernandes, que é agrônoma formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, gestora ambiental pela Estácio de Sá, mestre em ciência animal também pela Universidade Rural, e atualmente ela trabalha como engenheira agrônoma na fazenda Nossa Senhora do Amparo, em uma iniciativa da Rural, em uma parceria com a AMAR e a Prefeitura de Maricá. Camille, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a palavra agora é sua. Boa noite, gente. Eu agradeço o convite mais uma vez do Equilíbrio e eu gostaria aqui de estar discorrendo com vocês sobre o manejo de pastagem e seus impactos na nutrição de equino. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou engenheiro agrônomo, como a Lígia falou, me formei na Rural em 2023, se eu não me engano, 22, 23. Em gestão ambiental em 2022 e durante a minha graduação eu trabalhei aí com bolsista de IC, com crisopídeos, né? Eu fazia análise de nutrientes dos pólens para a questão de criação de crisopídeo. O crisopídeo ele é ligado ao manejo integrado de pragas através de um manejo biológico de predadores naturais. Eu fui monitora de genética, eu fiquei a maior parte do meu tempo de graduação na equicultura, eu fiz vivência, eu fiz estágio, eu fui membro do IPOS Rural, que é um grupo de estudos da professora Fernanda Godoy. Também trabalhei durante um curto período no Jardim Botânico da Rural, com a produção de plantas de paisagismo, principalmente as arbóreas. E atualmente, né, tem aí alguns meses, eu concluí o mestrado em ciência animal com foco na equicultura, principalmente em jumentos e pastagens. E como a Lígia falou, eu sou engenheira agrônoma no projeto Farmacopeia Maricá, aqui na cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, começando, né? Eu queria fazer uma pequena introdução. Eu acredito que aqui tem alunos de diversos períodos, produtores, enfim, bem diversificada, inclusive a questão dos cursos. E eu queria falar um pouquinho da origem e evolução dos equinos. A família que o equino pertence é a Equidae, a ordem é a Psirodactyla, é diferente dos ruminantes, né, que é Diodactyla. Por quê? Qual é a diferença entre o equino e o ruminante? A principal diferença aí que vocês vão me dizer, né, seria o quê? O estômago monogástrico, os ruminantes têm rumen, não é monogástrico. Beleza, tá certo. Mas também tem a questão do dedo. O equino, ele tem apenas um casco, se a gente reparar, e aí o bovino já tem 2 dedinhos ali, né, 2 cascos. Eu quero levar para vocês de uma maneira que todo mundo consiga entender aquilo ali que eu estou falando, tá, gente? E aí, como ocorreu? Existiam os Iracutérios, que seriam os primeiros equinos ali, digamos, e aí ocorreu uma evolução de 55 milhões de anos e a gente chega à ordem atual, que seria o quê? O Equus, o gênero Equus. E aonde ocorreu essa evolução? A evolução ocorreu na América do Norte, mas eles foram extintos desse continente e ocorreu uma migração desses animais para a Europa e Ásia. Então, ali foi feita ali toda a questão de primeiro contato, digamos assim. Então, ele teve o surgimento no gênero Equus em 4,5 milhões de anos. É bem recente, digamos assim. Mas, em suma, o que seria o cavalo? Eu gosto muito de interação, mas acredito que aqui não vai ocorrer muita interação. Então, o que seria o cavalo? O cavalo é um animal herbívoro, seco-cólon funcional, com seletividade, ou seja, ele é um animal bem seletivo nas suas questões nutricionais. E atualmente o Brasil ele vai ter no cenário como
o quarto maior produtor de cavalos no mundo de equinos, detendo aí um rebanho de 5,8 milhões de cabeças. E a gente gera, então, através do estudo de Lima e Sintra, o complexo do agronegócio do cavalo. E esse complexo ele vai nos dar aí uma volta de capital, um giro de capital de 16,15 bilhões de reais dentro do país, uma influência bem alta no PIB nacional. Ele vai gerar cerca de 610 mil empregos diretos e 2,4 milhões de empregos indiretos. Então, ele vai deter aí de empregos, desde para responsáveis técnicos, até mesmo as pessoas que trabalham ali esporadicamente, como em rodeios ou em grandes exposições, por exemplo, a Nacional do Manga Larga Machador. Então, é um giro econômico muito alto, por isso que tem um estudo apenas para o complexo do agronegócio equino no Brasil. Eu me arrisco a dizer que também deveria ter um estudo em relação não só aos equinos, mas como todos os equídeos, não querendo puxar saco para os jumentos, mas já puxando, porque também tem um giro econômico bem alto, principalmente com o jumento pega, né, que é a nossa única raça, o único que a gente pode considerar raça é o jumento pega. Os outros jumentos a gente considera ecótipos. Então, também deveria ter ali um incentivo de estudo para eles, e até mesmo em questão do ecótipo do jumento nordestino. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. É porque eu acho que descarregou aqui o meu fone. Mas continuando. Em relação ao trato gastrointestinal e as exigências nutricionais dos equinos. Por que eu quero citar isso? Porque o cavalo, como eu disse, ele é um animal herbívoro seco-colo funcional. Isso aí é sobre a anatomia mesmo do animal. Gente, é muito importante a parte de anatomia, tanto a 1 quanto a 2. E a gente usa isso o resto da vida. Então, o que me importa ali? Porque o que é o seco-colo? Ele faz parte do TGI, do trato gastrointestinal dos equinos. Então, eu tenho aqui o seco e o colo. É dentro desses compartimentos que vão ocorrer a degradação ali dos polissacarídeos da pastagem. O cavalo, ele não vai ter a quebra desses polissacarídeos, essa absorção, esse carboidrato hidrolisável, ele não vai ocorrer aí, porque eu não vou querer entrar muito nesse contexto, porque ele é um pouquinho complicado. Mas a parte do amido, ele vai ser hidrolisado, ele vai ser absorvido no intestino delgado. Mas a parte de pastagem, o cavalo sozinho ele não tem capacidade de degradação. Então, ele precisa o quê? De micro-organismos. E esses micro-organismos eles vão estar instalados no seco-colo. Então, o microbioma, que faz toda essa questão aí da degradação das pastagens, dos componentes ali nutricionais da pastagem, vai ocorrer no seco-colo. E eu queria muito frisar justamente por ter aí uma diversidade de alunos aqui, de diferentes cursos e períodos. E por que é importante a gente entender isso? Porque o cavalo, ele come volumoso. O cavalo, ele precisa comer volumoso. Eu jamais, em tempo algum, posso ofertar ao meu animal apenas ração concentrada, principalmente energética, ou seja, amido. Beleza? Porque aí acarreta o quê? Cólica. Basicamente, tudo no cavalo sempre vai acarretar cólica. Então, como é esse comportamento, né? Como é essa questão aí do equino? Ele vai ter um comportamento seletivo. Esse comportamento seletivo é justamente dentro de um piquete, ele ir cada vez mais selecionando qual a gramínea que ele vai se alimentar, e ele vai utilizar todo o seu sistema sensorial, olfato, paladar e os pelos tácteis. Então, ele vai sempre sentir o alimento, ele vai cheirar o alimento, vai ser agradável, vai ser palatável quando ele utilizar as suas glândulas ali na língua, não vai ser. Ele vai ter toda essa questão. E o processo digestivo, ele inicia onde? Na boca. Então, vai ter o bocado, o animal ele vai capturar esse bocado, né, essa gramínea, seja gramínea ou leguminosa, enfim, uma forrageira, e aí vai começar o processo digestivo, e aí segue aí bonitinho, vai esôfago, vai estômago, depois o intestino delgado, o intestino grosso, reto, e é excretado.
ali em formas de cíbalas. Então, tem todo esse processo. Quanto tempo o cavalo ele fica pastejando? Cerca de 16 horas por dia. Vai ser a média de pastoreamento dele. E é interessante também frisar que cavalo não come onde ele excreta. Então, o local onde eles tiram ali dentro do piquete para fazer suas necessidades fisiológicas, ele não vai se alimentar. E ele também pode vir, né? É comum ele se alimentar em períodos noturnos. Tudo isso vai fazer parte aí do comportamento do animal. E as exigências nutricionais? A gente separa na produção os animais em lotes, né? Então, eu vou ter aí animais de mantença, que seriam, se eu tivesse num plantel, seriam as nossas éguas vazias aí na rural. Os garanhões, que têm outro tipo de necessidade, os potros têm outro tipo de necessidade, de exigência nutricional, e por aí vai. E as éguas prens, e a gente vai dividindo nesses lotes bonitinhos, seguindo ali a questão da NRC. Porém, todavia, entretanto, um animal de mantença, ele tem que consumir, como está aqui na tabela, pelo menos 12,1 milicalorias por dia, e no máximo de 14,5 milicalorias por dia, para eu manter esse animal com um score corporal bom, um score corporal 5. Então, como é feito esse cálculo? O animal, o cavalo de mantença, ou enfim, qualquer outro tipo de categoria, ele tem que comer pelo menos 1,5% do seu peso vivo em volumoso. É muito importante dar o volumoso. E apenas 2 gramas por quilo de peso vivo do animal concentrado. E aí eu estou falando do amido. Se eu ultrapassar esses 2 gramas por quilo, foram feitos inúmeros estudos, existem inúmeros artigos e sempre vai acarretar aí na entrada desses carboidratos hidrolisáveis do amido em si dentro do seco-cólon, enfim, cólica, pode acarretar laminite e até mesmo pode levar o animal a óbito. Então, a gente tem que sempre respeitar. Os estudos atuais, eles indicam até que não seja 2 gramas por quilo. Tem estudos que já estão indicando aí 1,5, 1 grama, e por aí vai. Mas sempre nesse limiar de 2 gramas por quilo de peso vivo e pelo menos 1,5% do peso vivo do animal em volumoso. Camires, tem como eu manter animal de mantença apenas com volumoso, apenas com pastagem? Sim. Inclusive, isso é muito comum. A gente vive num país onde o sistema de produção de equinos é sistema extensivo. Então, o animal está basicamente a pasto o tempo todo. Então, dentro desse comportamento dos equinos de pastejo, a gente tem uma seletividade hierárquica. E como ocorre essa seletividade hierárquica? O Dietrich, ele vai me dizer que existe um landscape, que eu vou citar aí como se fosse o meu piquete. Dentro desse meu piquete, eu vou ter uma comunidade de plantas que vão chamar muito mais atenção a esse animal. Dentro dessa comunidade, ele tem o PET, ou seja, ele vai do macro ao micro. Dentro do PET, eu tenho uma estação alimentar, ou seja, são plantas que chamaram mais atenção aí. E ali eu vou ter a planta e, possivelmente, através da planta, o bocado, que é a quantidade de planta que o animal vai pegar com a boca, que vai suprimir suas necessidades nutricionais. Então, por que ele tem essa seletividade hierárquica? Comportamento, etologia equina. Se a gente passar um tempo estudando o comportamento na etologia, a gente vai ver que o cavalo, ele evoluiu aonde? Em pradarias. Então, o consumo de forragem está ligado à origem e evolução dessa espécie. Então, é necessário, sim, não posso tirar esse hábito, porque animais que não têm o hábito de pastagem, ou os animais que são geralmente criados em baia, eles desenvolvem vícios comportamentais, que são em quase 99,99% malignos aos animais. Inclusive, que pode até mesmo deixar os animais, de certa maneira, ansiosos e acabar transmitindo ali uma certa agressividade. Então, eles, como eu disse, têm esse hábito de pastejo noturno e o clima vai interferir no hábito desses animais, ou seja, no verão eles vão passar muito mais tempo se alimentando, até mesmo por causa do fotoperíodo, do que no inverno. E a gente também tem que linkar
porque o Brasil é um país tropical, mas se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos, seria um pouquinho diferente também, até mesmo a questão do manejo. É porque ele come pasto que eu posso sempre permitir que ele esteja ali independente da forrageira? Não. Por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos, na Europa, depois do inverno vem a rebrota. Mas lá a gente tem que lembrar que as plantas são C3 e não C4. Então vai ter uns níveis ali de carboidrato altamente hidrolisável, né? Eles têm uma quebra muito rápida, seria aí até a pectina, que pode causar justamente aquilo que eu quero evitar, que seria o que? As cólicas, porque eu não vou entrar muito nisso, mas ele estaria agindo ali basicamente como um amido. Então, faria mal ao animal. Então, tudo tem que ser visto e revisto. A importância da pastagem. É a principal fonte de alimentação nos sistemas tropicais porque é barata, ou seja, é muito mais fácil manter um animal a pasto do que manter um animal com ração. Eu posso gastar aí de manutenção de pastagem R$ 1.500 por hectare, mas em compensação eu vou gastar quase 4.000 aí se eu tiver 10 animais comendo uma ração mais ou menos o que? R$ 40, um saco de ração, 50, R$ 60, R$ 600, e aí vai, né? A gente faz os cálculos. Então, é muito mais viável eu manter esses animais em pastagem. Ela vai estar relacionada diretamente ao desempenho animal. Então, se eu tenho um animal bem nutrido, que faz o seu... ele exerce o seu comportamento natural, eu vou ter um desempenho muito maior. E o que vai influenciar também a pastagem? Ela vai ter influência direta sobre o solo, pastagens bem manejadas, eu vou ter um solo saudável, e a sustentabilidade também vai estar ali agregada à questão do forrageamento. Aqui a gente tem uma égua, né, a Suelen, ela era uma égua do plantel da Rural, e ela está justamente aí comendo uma pastagem. A gente pode perceber que nesse momento é uma área que está entrando ali em degradação, a gente consegue ver uma área sem cobertura vegetal, e isso a gente também tem que estar sempre atento, como técnicos responsáveis de produção de equinos. E quais são as pastagens recomendadas na produção de equinos no Brasil? Eu separei algumas pastagens mais comuns, mas eu gostaria de frisar que o gênero Cynodon, ele é o mais recomendado aqui no Brasil, né? São plantas C4, elas têm um bom desenvolvimento aqui no Brasil em relação a clima, em relação a pastoreio, enfim, é o mais recomendado de toda a literatura. Mas eu tenho um pasto de braquiária. Braquiária é um problema para cavalo, porque a questão de mineral, né? Ela é rica em oxalato, e aí ela acarreta ali, depois de muito consumo, a cara inchada, que é um problema para os cavalos, é uma doença, né? Então, deve ser evitada. Mas eu tenho um paniceto, eu tenho um capim colonial. Beleza, você pode usar ali como capineira sem problema algum e ofertar picado para o animal. Aí, quais são as mais recomendadas? O Tifton 85, ele tem uma alta digestibilidade, ele tem uma alta palatabilidade, ele é muito aceito pelos equinos, ele vai ter os colmos e as folhas bem finas, vai ser super adaptável ao nosso clima, ele não tem uma exigência de fertilidade homérica, que a gente não consiga controlar, e o principal que também ele é resistente ao pisoteio. Aqui tem uma foto do Tifton 85, para quem for estudante da Rural, o Tifton 85 ele é utilizado no terceiro piquete, lá de baixo, nas matrizes. O Coast Cross também, um Cynodon, ele também tem uma boa digestibilidade, uma boa palatabilidade, resistência a pisoteio. Ele é mais resistente que o Tifton quando comparado a precipitação, a lugares encharcados, onde tem a má drenagem do solo. Então, a gente vai aí buscando cada vez mais variedades mais adaptadas ao nosso país. A gente vai ter também, como exemplo, o Flora Kirk também. Ele vai ter o caule fino. Quando comparado ao Tifton, ele é bem similar, a questão da espessura de caule. E quando comparado ao Coast Cross, ele é um pouquinho mais fino. Ele tem mais resistência às temperaturas amenas, a solos encharcados do que os outros dois que eu citei. Ele tem um porte médio, assim como os outros, é uma planta estelonífera. Ela é uma planta que se espalha muito rápido, é muito boa de manejar, é fácil de manejar também.
E quando a gente fala assim, qual que o cavalo vai preferir, né? Todos eles são do mesmo gênero, deve ser tudo igual. Não. Dentre essas três que eu citei, a Tifton 85, ela é muito mais aceita. Eles têm uma preferência absurda pelo Tifton 85. Se você for lá, vou citar as matrizes que tem os três tipos. Você for ver o consumo no Ghost Cross, o consumo no Flora Kick e o consumo no Tifton, o Tifton vai estar sempre mais consumido. Tem até mais um manejo mais intensivo ali, para evitar a perda da pastagem. Entre as leguminosas, que são mais citadas, mais consumidas pelos equinos, pelos produtores, né, tem a preferência a alfafa, que é uma fixadora biológica de nitrogênio, uma leguminosa excelente para fixação de nitrogênio. Ela é uma planta perene, rasteira, e tem alta porcentagem de proteína. A média aí é de 20%. Então, eu vou ficar ofertando alfalfa de Deus, ela geralmente é ofertada através de feno, né? Então, esporadicamente, até porque qual é a necessidade de eu ficar, tem muita proteína, então vou ofertar o tempo todo, mas não tem, ele tem um limite de absorção de proteína, e aí você vai estar gastando muito dinheiro, e esse dinheiro todo vai estar saindo do seu cavalo em forma de urina. Então, quando você chega numa baia do animal que tem muito cheiro de amônia, geralmente é porque está consumindo muita proteína. Amendoim forrageiro, inclusive, foi uma planta de estudo do professor Vinícius, de nutrição. Ela é utilizada também para fenação, ela vai ser resistente ao pastejo, e vai ter aí uma adaptação maravilhosa em solos com a fertilidade baixa, ou seja, alto teor de alumínio, um alto pH ali no solo, que inclusive a gente vê muito do amendoim forrageiro em seropédica, né? Para quem nunca viu, o amendoim forrageiro esse que eu estou indicando, ele é bem comum ali no IZ, e é justamente a característica do solo seropédica, que é um solo ácido. Vamos entrar, por fim, graças a Deus, no manejo de pastagens. Eu acredito que todo mundo está um pouco ansioso por esse momento. Mas e aí, o que eu considero uma pastagem boa? Pastagem boa é pastagem com cobertura vegetal em todo o solo. Na maior extensão possível, tem que ter ali o capim, a grama. E vai ter uma alta oferta de folhas, a baixa infestação das plantas daninhas, o solo é sempre corrigido, a gente não verifica a erosão daquele solo. Isso vai me mostrar o quê? Que essa pastagem ela é bem manejada e ela tem um bom manejo de lotação animal. Aqui eu trago 2 exemplos, que seriam pastagens bem manejadas, a altura está correta, como a gente pode perceber pelo tamanho do animal, ela está até ali ao joelho, né? Aqui o joelho do cavalo. Então, eu posso considerar que ela está numa altura legal para o animal estar pastejando. E aqui eu tenho uma imagem indicando justamente uma pastagem degradada. A gente vê aqui, várias áreas em cobertura vegetal, a planta ela não está tendo um rebrote ok, favorável, eficaz. Isso aqui me remete ao quê? Preciso intervir como responsável técnico desse áreas. Mas por que as pastagens degradam? Eu vou deixar essa pergunta para vocês irem pensando aí no decorrer da palestra. Bom, qual seria a altura recomendada para pastejo? E por que eu tenho que ficar de olho na altura? Primeiramente, porque a pastagem muito baixa, eu vou ter uma menor oferta de alimento, um maior risco de superpastejo, ou seja, eu não estou prestando atenção em quantos animais eu tenho por hectare. E quando a gente fala de cavalo, o ideal seria uma unidade animal por 1 hectare, ou seja, 1 hectare totalmente voltado para um animal, para que ele tenha uma boa, um bom pastoreio, que as suas exigências nutricionais sejam sanadas naquele pasto. E o pasto muito alto, eu vou ofertar um alimento de má qualidade, porque eu vou ter excesso de fibra. E a gente entra um pouquinho em anatomia vegetal. Qual é o elemento ali que vai fazer a estrutura da planta? A lignina. Lignina não é palatável, lignina não é saboroso ao cavalo, ele não vai querer consumir lignina. Além de ser uma fibra que não vai suprir as exigências nutricionais dele. Porque os polissacarídeos, aquilo que ele precisa, a celulose, a hemicelulose, a pectina, vai estar em pouca quantidade.
Então, eu vou estar, sim, ofertando pasto, mas um pasto de má qualidade. Aí, o que eu vou perceber? O emagrecimento do animal. Além disso, quando eu tenho um pasto muito baixo, ali com um tamanho de 8 centímetros, 9 centímetros, eu vou estar levando o meu animal a ingerir areia e até mesmo contaminantes. E o que a areia causa ao cavalo? Cólica, que pode levar ao óbito do animal. E qual seria a altura de entrada e a altura de saída de piquete? A altura de entrada eu coloco aí com 40 centímetros, 50 centímetros. Eu iria nos 50 centímetros. 45, por aí. E a de saída? 10 centímetros, 15 centímetros. Tá ótimo. E aí eu dou um tempo de descanso, eu deixo aquele pasto vazio, faço ali o manejo, a adubação necessária, controle de praga, controle de ervas daninhas. Mas eu queria destacar aqui o superpastejo. Por quê? Geralmente o superpastejo leva a compactação do solo, a redução de taxas de rebrota, a erosão do solo, menor produtividade e uma queda de valor nutritivo. Como eu disse, se fosse nos Estados Unidos e na Europa, eu teria um grande problema com essa questão de rebrota. Além de ter um pasto degradado, conforme o animal consome as C3, plantas de ciclo C3, é aquilo que eu falei, né? Vai ter um maior teor de pectina e que ela vai agir como se fosse o amido. Então, também tem que estar prestando atenção em que tipo de planta nós estamos usando. No caso aqui do Brasil, a gente usa plantas C4, a gente não tem que se preocupar com esse problema. E aí eu trago para vocês 2 tipos de degradação, que seria a degradação agrícola e a degradação biológica. E o que são essas degradações? A degradação agrícola é quando eu encontro uma taxa alta de plantas daninhas. E a degradação biológica é quando eu encontro uma taxa alta de erosão do solo. Na prática, eu tenho um monte de rabo de burro, eu estou tendo uma degradação agrícola. Eu estou tendo muitas áreas sem cobertura foliar, eu estou tendo uma degradação biológica. Biológica por quê? Eu vou trazer uma máxima da Primavera, Ana Primavera, uma grande estudiosa dos solos, que ela diz que o solo é vida. Então, se eu não cuido do solo, ele não tem vida, então eu começo a degradá-lo. Eu uso, utilizo e não reponho aquilo que ele necessita. Quando a gente trata, não pela questão da agricultura orgânica, né, mas quando a gente entende a importância do solo, o nosso olhar começa a mudar até mesmo no manejo de pastagem. E aí, por que elas degradam? Por que a pastagem degrada? O superpastejo, que eu quis destacar, que é algo que ocorre demais na produção animal, não só de equinos. A falta de correção de solo, ou seja, um solo que ele não tem análise de solo, ele não tem calagem, ele não tem adubação, não tem nada, ele só existe ali. A compactação, seja por pisoteio, seja por erosão, seja por falta de manejo, também vai acarretar. A falta de reposição de nutrientes seria justamente o NPK, né? As plantas invasoras, que elas não são a causa, na verdade, elas já são o resultado da degradação e as pragas também. Não vai existir planta invasora e praga em solos bem manejados? É baixo, o nível de população vai ser muito baixo. E como eu vou identificar esse solo, esse manejo de pastagem degradada? O solo exposto é um grande indicador. A baixa rebrota, ou seja, a planta ela não me fornece o seu potencial, ela vai me ofertar sempre menos, ou seja, eu vou observar a capacidade da planta de produzir. Uma planta que outrora produzia 100% vai ter um decaimento de 30%, 40%, 50%, a gente consegue perceber no dia a dia, no manejo. A erosão do solo, e como eu disse, as invasoras e uma baixa produção de massa verde, né, de matéria seca. E aí a Embrapa ela vai fazer uma categorização de 4 níveis da degradação do solo. O primeiro nível é uma degradação leve, a capacidade de suporte, né, do piquete iria cair em torno de 20%. O nível 2 é um nível moderado, então a gente vai ter um aumento da infestação de plantas daninhas,
a porcentagem de solo descoberto vai ser maior quando comparado ao nível 1, e a capacidade de suporte vai cair de 30% a 50%. O nível 3 é um nível considerado forte, onde há degradação agrícola, ou seja, a infestação de plantas daninhas vai estar aí no seu máximo, ou quase no seu máximo, vai ter uma área de solo descoberto muito maior quando comparado ao nível 1 e nível 2, a taxa de suporte vai cair aí de 60% a 80%, e o nível 4 é uma degradação muito forte, eu me arrisco a dizer que é a perda total do piquete, é a perda total da minha pastagem, onde eu vou ter uma degradação biológica, a gente consegue perceber a erosão em, sei lá, uns 70%, 80%, ou até mais do solo, né? Não tem cobertura vegetal quase que nenhuma, e a cobertura vegetal que eu encontrar vai ser de plantas daninhas, não vai ser de pastagem. E aí a capacidade de suporte vai cair acima de 80%. No dia a dia, com o tempo, a gente consegue perceber qual nível que a gente vai estar tratando ali. Mas também tem como você fazer, eu não vou lembrar agora o tamanho correto, mas existe como se fosse um quadro mesmo, quadradinho, e aí você vai fazendo nas glebas, você escolhe lugares aleatórios e vai demarcando com esse quadro ali e você vai anotando ali quanto você achou. Tem toda uma técnica que é utilizada principalmente a nível acadêmico. No dia a dia, a gente chega na propriedade, bate o olho e aí já vai aprendendo a diferenciar. Em relação à fertilidade do solo, é um dos principais fatores da degradação, porque há o consumo, mas não há reposição de nutrientes. O que é recomendado? A análise de solo. Quando? Vamos dizer que uma vez por ano, pelo menos. Beleza? E aí, como ela é realizada? A gente tem os trados, que é um instrumentário ideal para coleta de solo. Mas digamos que na sua propriedade você não tem problema algum. Você pode pegar uma pá, uma enxada e fazer a coleta de solo 20 centímetros de profundidade, podendo fazer também a coleta de 40 centímetros de profundidade. Geralmente, com análise de solo, a gente pode ter ideia do que vai ser necessário ali. Se vai ser necessário uma correção de pH, calagem, gessagem, um solo, primeiro plantio, quando eu estou ali introduzindo a pastagem, ou é uma adubação de manutenção. Tudo isso também vai importar ali nesse manejo de pastagem. Então, quando eu estou introduzindo uma forrageira, eu faço análise de solo. Geralmente, eu vou fazer calagem, vou fazer a adubação de NPK. Aí eu entro com plantio. Um mês após o plantio, faço uma adubação de pós-plantio. Depois eu vou fazendo aí as adubações. Aí no outro ano eu vou lá, faço mais uma adubação, dividida em parcela, tudo bonitinho. E algo importante que vai mostrar ali a qualidade do solo é a matéria orgânica. Solos com matéria orgânica tendem a ser solos saudáveis. Solos sem matéria orgânica tendem a ser solos, usando a Ana Primavera mais uma vez, que não tem vida. E aí, por que eu uso NPK? Os macronutrientes, né? Macro porque a gente precisa de uma boa quantidade. Então, o nitrogênio é muito importante para a produção de matéria seca, para o crescimento da planta. O fósforo é importante para o crescimento radicular e para início de produção. Lembrando que o fósforo ele tem uma certa mobilidade reduzida, então ele geralmente é colocado próximo ali à questão onde ficariam as raízes. Quando a gente faz o plantio de muitos hectares, felizmente a gente não tem esse controle. E o potássio é para manutenção da planta de modo geral. Existem plantas que são utilizadas como indicadores de baixa fertilidade. Um grande exemplo dela, rabo de burro. O rabo de burro me indica que esse solo é ácido. Dentre elas eu vou ter outras plantas, como a guamixuma, a vassourinha, e por aí vai. Existem uma infinidade, e até mesmo a buva. E por incrível que pareça, a maioria dessas plantas são as plantas daninhas. E aqui é uma pastagem bem manejada, tá? Vocês podem ver a altura tá ideal. Essa área aqui, onde vocês veem que teve um corte, foi um corte proposital, foi uma roçada para muda, para a gente conseguir plantar outro piquete.
eu consigo fazer um piquete de 5 hectares utilizando 1 hectare de muda, beleza? E eu gostaria de destacar essa frase. O manejo da fertilidade do solo, ela tem que se basear em práticas que vão potencializar a ciclagem de nutrientes e reduzir as perdas. Então, eu tenho sempre que buscar o máximo de produção da minha planta, e nunca o mínimo. Em relação à recuperação e reforma, eu quis colocar essas duas imagens. Gente, eu não estou conseguindo ver as perguntas, porque eu estou em modo de apresentação, mas no final eu vou estar respondendo. E essas duas imagens são as seguintes: são 2 pastos que precisaram de reforma total, inclusive são pastos da Rural. Esse aqui foi no setor de Garanhões e esse aqui foi no setor de Matriz. Esse pasto aqui foram 3 dias de plantio, é um pasto de mais de 5 hectares, foi bem complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Recuperação direta. O que seria essa recuperação direta? A recuperação direta eu consigo fazer no nível 1, nível 2 e a depender até mesmo do nível 3, beleza? E é justamente eu fazer a adubação, fazer a calagem, tirar as plantas daninhas de forma mecânica, química, não importa, introduzir mudas, porque são áreas pequenas, eu consigo ter esse controle. É o ideal, a gente fazer pelo menos uma recuperação direta. A reforma eu vou introduzir no nível 3 e 4, na maioria dos casos. A reforma é justamente isso aqui, ó, que vocês podem ver. Usar o trator, arar um arado aí pesado, tá? Não é um arado superficial, um arado abaixo de 20 centímetros de altura, dependendo do caso, o uso de subsolador, para poder fazer a descompactação desse solo, passar a grade, e aí sim fazer adubação e toda a questão da fertilidade do solo para introduzir um novo pasto, uma nova forrageira. A diferença daqui é apenas porque aqui foi em tempo de chuva. Eu lembro que aqui foi dia de adubação, já havia feito aragem, gradagem, e a gente estava fazendo adubação, e aqui seria o momento de aração do campo. E a renovação indireta? A renovação indireta é justamente o uso de ILPF, integração lavoura-pecuária, ou floresta, integração lavoura-floresta, e aí, enfim, é uma integração onde eu vou ter uma recuperação mais rápida daquele solo do que se eu estivesse colocando uma nova forrageira. Eu já fiz essa recomendação, para quem for mais antigo da Rural talvez possa se lembrar, foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o piquete maternidade. Eu recomendei que ele não fosse mais piquete maternidade. Ele, durante uma safra, virou para a produção de milho, porque eu queria fazer combate a pragas e combate a plantas daninhas, e com a produção de milho eu conseguiria aí, manejar de maneira a controlar essas plantas, e aí sim, depois de safra e safrinha do milho, eu incorporar a forrageira novamente. Era uma opção muito viável na época, né? E quais são as principais pragas das pastagens? Eu destaquei 3. E geralmente é o meu trabalho, que eu encontro, né, por aí. Seria a cigarrinha. Eu gostaria de fazer um adendo que nenhuma praga ela é única de tal planta. Então, a cigarrinha vai ser a mesma cigarrinha que eu posso encontrar no milho. A lagarta, geralmente, é a Spodoptera fugiperda, a lagarta militar do cartucho, ela também é uma praga do milho. E as formigas, elas são basicamente praga de tudo, né? Porque onde tem planta, pode ter cortadeira. Então, eu gostaria de destacá-las, inclusive é o que vocês vão mais encontrar no dia a dia das fazendas, principalmente aí na Rural. Eu fiz 2 vídeos, eu tenho esses 2 vídeos, queria compartilhar com vocês a atenção que a gente tem que ter dentro do manejo de pastagem, porque tem coisa que passa desapercebida. Por exemplo, aqui, eu vou voltar ao vídeo, eu acho que não tem como aumentar aí, espero que vocês consigam estar vendo. Aqui é uma Spodoptera fugiperda, a lagarta do cartucho. E o olhar clínico, ele vai fazer a diferença. Tinha uma, depois eu vi mais umas 2, 3, eu não me preocupei, porque também tem o nível de porcentagem de população. Então, até uns 15% a gente não precisa se preocupar muito. Passou disso, a gente já tem que estar
em um alerta ligado. Então, aqui não teve problema algum, elas não atrapalharam produção, não atrapalharam taxa de rebrote, não atrapalharam nada. Mas foi importante, eu tive que começar a observar. Caso crescesse muito a população, eu deveria entrar aí já com controle de pragas. E aqui são as cortadeiras. Toda formiga cortadeira, não, a gente tem como destaque aí a saúva e a quem-quem, né? Gênero Ata. Aqui é uma formiga cortadeira. Isso aí que ela está carregando é controle, tá? É o fipronil, a famosa isca de formiga. Eu fazia muito esse controle. Eu faço, na verdade, até hoje, controle de formiga. Só que hoje em dia eu viso aí agricultura orgânica, então não posso utilizar o fipronil. Então ela faz o quê? A gente bota o fipronil, dispersa esse fipronil, nunca, jamais em tempo algum no olheiro, tá? Porque a formiga ela não vai consumir. É sempre no caminho onde ela passa, ela sempre deixa uma trilha, né? A gente segue a trilha, acha o olheiro e coloca ali ao redor, ela vai levar, todas vão consumir e adeus formigueiro. Há outras técnicas também, mas são caras. Por exemplo, a fumigação. Excelente, mas é caro. Seria justamente tapar todos os olheiros, colocar uma fumaça ali, que iriam matá-los. Bom, em relação ao controle de pragas. Aqui nessa imagem eu tenho um crisopídeo, ele é um predador natural, né? Existem aí o conceito de inimigos biológicos, ou seja, insetos que consomem outros insetos, seja em tempo de larva ou tempo de adulto, geralmente é no tempo larva. E o crisopídeo é justamente no tempo de larva, onde ele vai consumir, perdão, a joaninha é no tempo de larva. Então, a gente pode utilizar de inimigos naturais, a gente pode utilizar dos inseticidas. Aqui é o exemplo, é o fipronil, para controle de formiga. A gente pode utilizar de fungos, bactérias que consomem. Aqui eu tenho vários exemplos. Cada frasco desse é para um tipo de praga diferente, mas o principal seria um manejo integrado de pragas, onde eu possa fazer aí o uso de pelo menos 3 técnicas diferentes, sejam o controle cultural, o controle vegetal, o controle químico, o biológico, o comportamental e o genético. Em relação às plantas daninhas, por que é tão ruim ter planta daninha? Seja em qualquer tipo de produção vegetal. Primeiramente, por causa do sequestro de nutrientes. Tem plantas que vão consumir 3 vezes mais o NPK do que, por exemplo, o capim Coast Cross. Então, ao invés de eu estar ofertando através da adubação para a minha pastagem, eu estou ofertando para a planta daninha. E esse sequestro, por que é chamado de sequestro? Ela vai absorver o nutriente e ela não vai devolver. A gente já acha o quê? O que a gente pensa? Quando for a palhada da planta daninha, a serrapilheira, eu vou trazer de volta ali esse nutriente, mas não. A palhada de planta daninha é de baixa qualidade. É diferente se eu estivesse utilizando a palhada de milho numa outra produção, uma produção de milho, de soja, eu botasse ali a palhada, enfim, teria essa degradação, ia voltar ali para o solo. Não, é de baixa qualidade, porque ela prende esse nutriente, ela vai usar uma parte no primeiro ciclo, vai ter uma segunda ciclagem, mas ela jamais vai devolver. Então vai ter competição de nutriente, vai ter a competição por água, vai ter a competição por luz e uma grande dispersão de semente. A maioria das plantas daninhas, elas vão sempre dispersar um número altíssimo de sementes, quando comparada às nossas gramíneas, né, as nossas plantas. Então, eu vou ter aqui exemplos de plantas daninhas e número de sementes por planta. Eu queria destacar o caruru, tem 117 mil sementes em dispersão. Imagina, gente, uma planta eu vou ter mais 117 mil problemas para lidar, caso eu não interfira antes dele ter a inflorescência. E aí eu vou ter também como destaque para rural a buva. A buva tem uma disseminação de semente altíssima. Então, é muito rápido a disseminação e o crescimento dessas plantas. E a questão de competição de luz é porque, como ela vai se desenvolver mais rápido do que a nossa gramínea, ela vai abafar a nossa gramínea. Então, a tendência é perder a pastagem e ter a planta daninha. Isso
em qualquer tipo de produção agrícola. Tem que ter essa sagacidade para poder manejar as plantas daninhas. E como é que eu faço para controlar? Tem um controle preventivo, que seria a compra de sementes tratadas, quando a gente tem a questão de implantar a forragem através de semente. Tem também a utilização de agrotóxicos, que são pré-emergentes, ou seja, eles vão trabalhar antes da emergência da semente. Tem um controle mecânico, que é até o que a professora Ana Paula estava conversando antes de começar a palestra, que é a capina, é a roçada, é o trabalho pesado. O controle químico através dos agrotóxicos e o manejo integrado de todos esses tipos de controle. Temos um problema. A gente está falando de pastagens, manejo de pastagens. Não temos estudos e nem agrotóxicos voltados para pastagem. Geralmente os agrotóxicos eles são para as folhas largas, mas eles não são seletivos em relação às pastagens. Eu não posso aplicar, por exemplo, o glifosato a rodo, porque eu vou perder a minha pastagem. Ele vai tanto na planta daninha quanto na pastagem. Eu não posso aplicar o 2,4-D dessa maneira. Mas existem aqui no Brasil 2 agrotóxicos que podem ser utilizados na pastagem, que é o Tordon e o Vulcano. O que acontece na produção aí, convencional? A mistura de diversos herbicidas para poder atender às diversas plantas daninhas que podem estar infestando a pastagem. Ou melhor, a produção. Mas na questão das pastagens, os únicos que foram testados foram o Tordon e o Vulcano. Então, seria aí o picloram, né? O princípio ativo. Dos dois, se eu não me engano, é o picloram. Ou é o picloram e mais alguma coisa. Mas mesmo assim, tem que usar de maneira... não posso usar de maneira indiscriminada. A gente está falando de agrotóxicos e os agrotóxicos, eles podem, caso mal manejados aí, acarretar inúmeras perdas, né? Tanto animal, quanto vegetal, quanto para a nossa saúde. E uma frase de destaque seria justamente porque a pastagem bem manejada, naturalmente, ela vai reduzir o número de plantas daninhas e a questão das pragas. Então, se tem um manejo correto, eu vou ter cobertura vegetal, eu não vou ter solo exposto, então vai tudo se encaminhar apenas para a manutenção. A sustentabilidade e a prática de manejo de pastagem, ela está integrada. Porque o manejo eficiente, ele vai ocorrer quando se tem um planejamento. Geralmente, quando tem a rotação de piquetes, eu sei que é muito difícil ter a rotação de piquetes. O controle da lotação, eu respeitar o limite daquele piquete. Em época de chuva, se a pastagem for muito bem manejada, eu consigo manter 6 animais no piquete de 3 hectares. Mas se a pastagem for mal manejada, época de seca, principalmente, eu tenho que rever os meus conceitos, né? E ver o que eu estou ofertando ao meu animal, se é algo de qualidade ou se não é. A adubação correta, o monitoramento de praga, monitoramento e controle das plantas invasoras, né, das plantas daninhas. Isso aí vai me dar um equilíbrio, então ele vai me trazer a sustentabilidade, visando o quê? A conservação do solo, porque quando eu conservo, eu tenho menor taxa de erosão, eu vou ter um melhor aproveitamento de área, eu vou ter uma melhor massa seca, uma matéria seca melhor ofertada, uma massa verde de maior qualidade, em maior quantidade, a redução de custo, e vai ser, enfim, uma produção considerada aí com uma sustentabilidade. Em considerações finais, pastagem, gente, é manejo. Se eu tenho um bom manejo, eu tenho uma boa pastagem. Se eu não me importo com a pastagem, eu vou ter uma maior produtividade, um maior gasto para manter os meus animais através de ração e até mesmo para reforma de pastagem, que não é barato quando comparado à ração, mas dependendo aí da condição socioeconômica do produtor, vai ser um pouquinho mais complicado. O solo, a planta e os animais, eles estão conectados. Se eu tenho um solo bem nutrido, se eu tenho um solo bem tratado, um solo bem manejado, eu vou ter uma planta que vai ofertar ao meu animal aquilo que ele precisa para as suas exigências nutricionais serem satisfeitas. A degradação ela pode ser evitada através de nós, responsáveis técnicos, né? Através do nosso olhar clínico para o dia a dia de uma pastagem. E o planejamento ele vai reduzir
possíveis prejuízos. E assim eu agradeço, né, a oportunidade de estar conversando com vocês sobre pastagens. Eu deixo aqui o meu e-mail para contato, meu número, meu Instagram. Eu estou aí aberta para vocês poderem entrar em contato comigo, tirarem dúvidas sem problema algum. Agradeço a professora Ana Paula e os alunos pelo convite e agradeço a atenção de vocês. Bom, eu queria agradecer muito a Camires pela palestra, muito interessante e completa, né, sobre o assunto. Completa, né? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Né, saber, né, dessa parte nutricional vai ser fundamental